Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço de conhecimento. Hoje a gente tem um material bem denso e, eu diria, provocador. Opa, vamos lá. O que temos hoje? Uma longa entrevista com o Dr. Jorge Guerra Pires. Ele tem PhD em bioinformática, mas olha, hoje ele atua mais como escritor, pesquisador independente. Ah, interessante. Jorge Guerra Pires. E a fonte dessa conversa? Então, é uma entrevista bem extensa mesmo, que saiu originalmente lá no canal Ativistas Ateus do Brasil. Certo, conheço o canal. Focado, né? Sim, totalmente. E lá o Dr. Pires encarou, mais de 50 perguntas sobre o que ele mesmo chamou de cosmovisão ateísta. Caramba, 50 perguntas. É uma oportunidade rara, né? De ver um pensamento sendo desdobrado, assim, em tantos tópicos diferentes. Exatamente. E quem é ele, né? A trajetória já é um ponto curioso. Começou na ciência pura, bioinformática, matemática, programação. Passou por universidades de peso aqui e fora. Formação sólida em exatas. Isso. Mas aí, em algum momento, ele redirecionou, sabe? Foi para a escrita, usando essa bagagem toda de raciocínio lógico para analisar temas como política, religião e, claro, o ateísmo. E qual o objetivo dele com isso, segundo ele mesmo? Pelo que ele diz, é sempre estimular a reflexão, o pensamento crítico das pessoas. Faz sentido. Usar as ferramentas da ciência em outros campos. E o canal que entrevistou o Ativistas Ateus do Brasil, como você disse, tem esse foco claro no ativismo. Dar voz, discutir o ateísmo abertamente. Perfeito. Então, nossa missão aqui hoje é meio que destilar a essência dessa conversa longa. Tentar entender as nuances da visão de mundo dele, como ele conecta ciência, filosofia, crítica social. Desempacotar isso, né? E o formato ajuda. Essa bateria de perguntas permite um olhar bem amplo. Ele mesmo comentou algo sobre isso na entrevista, não foi? Foi, logo no começo. Ele disse que observou outras entrevistas do canal e notou que, os entrevistados se saíam melhor em algumas perguntas do que em outras, e que ele esperava o mesmo para si. Ah, legal isso. Mostra uma honestidade intelectual, né? Exato. Já sinaliza a complexidade do que a gente vai encontrar. Vamos ver como ele navegou por esses temas todos. Certo. Vamos começar então pela trajetória. Como a ciência foi, digamos, um trampolim para outros campos. Ele mencionou o estudo do bolsonarismo, né? Isso. Ele contou que começou a investigar o ateísmo mais a fundo justamente quando estava estudando o fenômeno do bolsonarismo. Ele percebeu ali uma conexão muito, muito forte com o evangelicalismo. E isso levou a um livro, certo? Sim, o Ciência para Não Cientista, Bolsonarismo, que, embora seja focado em política, pensamento crítico, acabou sendo a porta de entrada para outros trabalhos mais focados no ateísmo em si, como o A Revolução Ateísta. Quer dizer, a análise da religião no contexto político veio primeiro. Parece que sim. Quase como um ponto de ignição, antes de ele mergulhar de cabeça só na questão do ateísmo em si. Uma ponte interessante entre análise política e crítica religiosa. E ele falou do canal dele no YouTube também, o Jorge Guerra Pires. Falou sim. Contou que teve um pico de interesse quando começou a postar mais sobre ateísmo, mas depois os números meio que estabilizaram. E ele tem uma hipótese sobre isso, envolvendo o algoritmo. Tem. Ele refletiu sobre como o YouTube parece favorecer canais monotemáticos, né? Como o canal dele é mais diverso, fala de ciência, política, filosofia, além do ateísmo, ele acha que isso pode atrapalhar um pouco o crescimento. Mesmo publicando bastante, ele mencionou usar IA para traduzir e resumir coisas? Mesmo assim, essa transição da bioinformática para a crítica social já é fascinante. Mostra como a mente analítica pode ser aplicada em áreas diferentes. Mas essa questão do algoritmo levanta um ponto importante hoje em dia, né? Qual? Essa tensão entre profundidade, diversidade de conteúdo e a otimização para o engajamento rápido, focado, que as plataformas parecem recompensar mais. É verdade. Faz todo sentido. E, como ele definia alguns conceitos-chave que apareceram na conversa? Tipo, o próprio termo cosmovisão. Olha, aqui tem um bom exemplo daquela honestidade que a gente falou. Ele admitiu que cosmovisão não era um termo que ele usava muito, ou com o qual ele se sentia super familiarizado no início. Ah, é?
Ele associava com o quê? Mas com física, sabe? Com as leis que descrevem o universo. Citou até Bertrand Russell, mas ele percebeu que, ali no contexto das entrevistas do canal, a palavra ganhava um sentido mais amplo. Abrangendo mais coisas. Isso. Tanto as leis descritivas da ciência, quanto as posições filosóficas, éticas, pessoais de cada um. Ele meio que abraçou o termo para a conversa. Entendi. E o ateísmo em si, como ele coloca? Ele define o ateísmo não como uma crença positiva, mas como a ausência de crença em deuses. Um estado natural, digamos. É uma negação. Negar que existem deuses e não afirmar algo alternativo. Certo, a ausência de crença. E um ponto importante que ele ressalta. Essa ausência se manifesta de formas diferentes dependendo da cultura. Ser ateu num país de maioria cristã é uma coisa. Com toda a carga cultural, social. Exato. É bem diferente de ser ateu num contexto budista, por exemplo. Ele até citou um livro 7 tipos de ateísmo. Ah, do John Gray. Esse mesmo. Para mostrar essa pluralidade. Que o ateísmo não é um bloco único, sabe? É um espectro de posições, de vivências. E isso leva direto para a questão do ativismo, que parece ter gerado uma discussão interessante lá. Ele ficou meio desconfortável com os termos ativista ou militante no começo, foi isso? Foi. Ele expressou uma certa hesitação. Diz que talvez se sentisse assim por achar que não fazia o suficiente, sabe? Comparando com ações mais, digamos, diretas. Que tipo de ação? Ele deu o exemplo de processar uma escola por ter uma Bíblia na entrada, algo que ele disse que não tinha energia para fazer, embora tenha ido conversar com a diretora na época. A visão dele parece mais voltada para a produção intelectual, para a argumentação. Mas ele reconhece que certas atitudes já são um posicionamento, né? Conta até um caso com um açougueiro. Contou, foi engraçado. O açougueiro sempre dizia, fique com Deus. Aí um dia ele respondeu, eu sou ateu. E como foi a reação? Ele descreveu como meio constrangedor, um silêncio assim, mas ele sentiu que era importante afirmar a posição dele ali, mesmo numa interação cotidiana. Essa honestidade, essa expressão pública, ele parece valorizar. E o entrevistador rebateu, né? Dizendo que essa autoafirmação, principalmente numa sociedade com preconceito, já é uma forma de militância. Assim como escrever os livros. Exatamente. E eles meio que concordaram que existem níveis diferentes de engajamento, formas diferentes de se posicionar. Faz sentido. Essa discussão sobre o que é militância é comum em grupos minoritários, né? Qual o limite? O Dr. Pires parece valorizar mais a coerência intelectual, a coragem de se expressar mesmo sem partir para o confronto direto. E ele admitiu que superou um preconceito que ele mesmo tinha contra a militância ateísta. Isso é interessante. Mostra uma evolução no pensamento dele. E essa busca por coerência aparece também nas posições políticas e sociais dele. Aparece sim. Ele se identifica como de esquerda no cenário atual brasileiro, mas sempre colocando nuances, né? Ele critica o que ele vê na direita hoje como uma postura muito reativa. Reativa como? Quase um espelho invertido da esquerda, focada em pautas como armamento, questões evangélicas que ele acha divisivas. Ele lamenta a falta do que ele considera propostas mais consistentes e estruturantes, principalmente em educação. Educação é um ponto forte para ele, então. Muito. Ele defende que deveria ser um projeto de Estado, acima de briga partidária. Entendi. E falando em sociedade, teve um debate bem específico sobre o papel social dos grupos ateístas comparando com as igrejas. Ah, sim. Esse foi um ponto que gerou uma discussão boa sobre estratégia, sobre identidade do grupo. O Dr. Pires alertou contra uma possível armadilha, sabe? Que armadilha? A pressão para que grupos ateístas organizados comecem a copiar as ações de caridade das igrejas. Tipo, distribuir comida, agasalho. E por que ele vê isso como armadilha? Qual o argumento? O argumento dele é que a contribuição mais fundamental, mais alinhada com o ateísmo e o pensamento crítico, seria lutar pelo Estado laico de verdade, garantir direitos civis para todo mundo, incluindo minorias religiosas e não religiosas. E ele acha que fazer caridade desviaria o foco disso. Exato. Ele vê um risco de entrar no jogo da caridade assistencialista, que pode gerar burocracia e tirar o foco do que ele acha mais essencial. Mas o entrevistador ponderou, né? Que talvez esses projetos sociais pudessem ajudar a imagem do ateísmo. Sim, foi a contraposição. Mas o Dr. Pires se manteve firme.
Argumentou que o legado mais valioso de ateus notáveis não está em ações de caridade feitas em nome do ateísmo, mas nas contribuições intelectuais, científicas, artísticas. Deu exemplos. Citou Saramago, Alan Turing, que ele lembrou, foi crucial para o computador. Ele parece temer que organizar caridade sob a bandeira do ateísmo seria cair numa lógica mais religiosa. Ele chamou de um possível vício de virtude para os cristãos, algo intrínseco para eles, mas não necessariamente para o ateu. Importante, ele não é contra ateus fazerem caridade individualmente. Certo. Não, de forma alguma. A questão é a estratégia de fazer isso como grupo organizado para competir com as igrejas nesse campo específico. Entendi a distinção. Essa visão crítica se estende para as posições filosóficas dele também, né? Meritocracia, por exemplo. Sim, ele defende o que chama de meritocracia real. A ideia seria um sistema onde o talento genuíno, em qualquer área, fosse de fato identificado e apoiado, recebesse oportunidade para florescer. E ele critica o sistema atual por quê? Ele acha que é uma armadilha da meritocracia, aliás. É título de um livro dele. A crítica é que o sistema hoje supervaloriza umas áreas, tipo especulação financeira, e negligencia outras essenciais, como educação básica de qualidade. Mas como seria essa meritocracia ideal na prática? Parece difícil identificar e apoiar todo o talento genuíno. Ele não deu um plano completo, mas apontou para a necessidade de combinar iniciativa livre com uma rede de segurança social forte. Mencionou renda básica universal ou mínima. Para dar um ponto de partida mais justo. Exatamente. Ele usou o exemplo de uma jovem pobre que passou no vestibular, estudando sozinha, sem internet, e só ganhou apoio depois que a história viralizou. Ele argumenta que num sistema meritocrático real, o potencial dela deveria ter sido identificado e apoiado desde cedo pelo sistema, não depender da sorte ou da mídia. Boa reflexão. E sobre o sentido da vida. Um clássico. Ele rejeita totalmente a ideia de um sentido pré-definido, transcendental, principalmente a noção religiosa de servir a Deus. Para ele, a ausência de sentido imposto não é niilismo, é responsabilidade, liberdade de criar o próprio sentido. Criar o sentido. Ele mencionou algum conceito para isso? Mencionou o Ikigai japonês. Ikigai. O que é isso? É buscar a convergência entre o que você ama fazer, o que você é bom, o que o mundo precisa e o que pode te remunerar. Encontrar essa intersecção seria o propósito. E para ele, pessoalmente? Ele diz que encontra sentido em tentar deixar um legado intelectual, seguindo o exemplo de escritores e cientistas que admira. Bem focado na contribuição, na realização pelo trabalho, pela criação. Interessante essa construção. E o livre-arbítrio, outro tema espinhoso. Ele foi bem cético, viu? Principalmente com a formulação cristã tradicional. Ele liga isso a Santo Agostinho e vê como uma tentativa teológica de resolver o problema do mal. O problema do mal, como conciliar um Deus bom com tanto sofrimento no mundo, né? Exato. E a resposta do livre-arbítrio, Deus nos deu liberdade e usamos mal, ele acha problemática. Até cruel quando tenta justificar sofrimento que não tem nada a ver com escolha humana, tipo doença genética em criança. Então, para ele, não temos livre-arbítrio. Ou temos algum? Ele não fecha a porta totalmente. Parece admitir a possibilidade de um livre-arbítrio parcial. A gente faz escolhas, claro. Mas ele enfatiza o quanto somos influenciados pelo ambiente, biologia, coisas que nem entendemos direito. Mas o ponto principal para ele é outro, né? O ponto crucial, e ele frisou isso, é que a cosmovisão ateísta não depende do livre-arbítrio para se sustentar. Se temos ou não proteísmo, tanto faz. Já o cristianismo, na visão dele, precisa do livre-arbítrio para tentar explicar o mal sem culpar Deus diretamente. Essa diferença de dependência é a chave. Entendi. E a moralidade? Sem Deus, de onde vem o certo e o errado para ele? Ele aposta numa base inata. Uma moralidade meio rústica, talvez moldada pela evolução, que nos daria predisposição para cooperar, ter empatia, um senso básico de justiça. Deu alguma evidência para isso? Citou experimentos com crianças bem pequenas que mostram um comportamento altruísta espontâneo, tipo tentar ajudar um adulto que finge ter deixado algo cair. Mas essa base rústica basta? Não. Ele argumenta que precisa ser lapidada, socialmente. Educação, cultura, ferramentas éticas. Ele até mencionou a comunicação não violenta, a CNV. Ah, a CNV.
Aquela abordagem do Marshall Rosenberg. Essa mesma. Focar em expressar necessidades e ouvir as dos outros, sem julgamentos, sem culpa. Ele vê como uma ferramenta para aprimorar essa moralidade básica. A origem divina da moral para ele está descartada. Fica bem claro o fio condutor, né? Busca por explicações naturalistas, razão, ciência e um ceticismo grande com o sobrenatural, com dogma. Totalmente. E isso aparece forte na rejeição dele a qualquer conciliação fácil entre ciência e religiões abraâmicas, cristianismo, judaísmo e islamismo. Ele as vê como baseadas na fé. Fé como ver sem crer, ele disse. Exato, citando a Bíblia. O oposto do método científico, que seria o ver para crer, com evidências. Para eles, são domínios em competição. Ele até mencionou um trabalho dele analisando como a fé de cientistas cristãos teria, na visão dele, enviesado pesquisas anti-evolução. Mas ele fez alguma ressalva, alguma religião ou filosofia oriental que ele vê diferente? Fez sim. Sobre o budismo, sugeriu que, por ser menos dependente de dogmas de fé e mais focado na experiência pessoal, meditação, investigação da mente, talvez o budismo tivesse mais abertura para dialogar com a ciência. Entendi. A entrevista original foi mesmo um ping-pong intenso, né? Com dezenas de perguntas. Ao invés de só listar as respostas curtas, talvez a gente pudesse agrupar algumas posições mais marcantes dele por tema. O que acha? Ótima ideia. Ajuda a gente a explorar o raciocínio por trás. Podemos pegar, por exemplo, as questões sobre autonomia corporal. Boa. Ele se posicionou a favor da eutanásia e do direito ao aborto. Sim. E a lógica nos dois casos parece ser a mesma. A primazia da autonomia individual. Na eutanásia, o direito de quem está em sofrimento extremo, sem perspectiva de cura, decidir sobre a própria vida. E no aborto, a autonomia da mulher sobre o corpo e as decisões reprodutivas. Exatamente. São posições bem consistentes com uma visão secular que valoriza a liberdade individual acima de dogmas religiosos ou imposições do Estado na vida privada. Falando em Estado e liberdade, ele também defendeu a legalização geral das drogas. Isso sempre gera polêmica. Gera. Mas a argumentação dele foge do simplismo, né? Ele não defende o uso, mas critica a proibição como ineficaz e até contraproducente. Qual a lógica dele? Que a legalização permitiria ao Estado regular a produção e venda, garantir alguma qualidade, informação, taxar o comércio gerando receita, enfraquecer o crime organizado e, crucialmente, tratar o vício como saúde pública, com tratamento, redução de danos em vez de só polícia. Ele compara com álcool e cigarro? Isso. São legais, causam danos, mas a proibição total provavelmente criaria um mercado ilegal ainda pior e mais perigoso. Faz sentido a lógica. E sobre outros temas envolvendo o Estado? Ele é contra o voto obrigatório, serviço militar obrigatório, porte de armas por serviço. Parece ter uma linha aí, né? Meio libertária e limitar a obrigação imposta pelo Estado ao indivíduo, voto, serviço militar. Mas, ao mesmo tempo, uma visão crítica sobre o armamento civil. Por quê? Preocupação com violência. Provavelmente. E talvez a visão de que segurança pública é dever do Estado, não do cidadão armado individualmente. É uma combinação interessante. Defesa da liberdade individual, mas com ressalvas sobre os meios para garantir a segurança coletiva. E no campo da ciência? Ele acredita que o homem foi à Lua, claro, mas e vida extraterrestre? Ele acha possível, estatisticamente, pela vastidão do universo, mas zero evidência concreta. A visão dele lembra um pouco o paradoxo de Fermi, né? Se o universo é tão grande e antigo, cadê todo mundo? Pois é. As hipóteses dele, ou vida inteligente é raríssima, ou as civilizações não duram para se espalhar, ou elas existem, mas são tão avançadas que não têm interesse na gente ou são indetectáveis. E o risco da inteligência artificial, que está super em alta discussão? Ele vê risco real, sim. Mas não um cenário de filme tipo O Exterminador do Futuro. O perigo para ele é mais sutil e talvez mais realista. Que seria? Erros não intencionais em algoritmos complexos que controlam sistemas críticos. Imagina um bug numa IA que gerencia mercado financeiro, rede de energia, diagnóstico médico, tráfego autônomo. As consequências poderiam ser enormes mesmo sem intenção da IA. Exatamente.
O medo é a perda de controle humano sobre decisões automatizadas de alto impacto. Para fechar esses exemplos, como ele avaliou a laicidade no Brasil? Essa resposta foi provocadora. Ele deu nota 6 de 10. Se for pensar na definição formal, separação Estado-Igreja para proteger a liberdade religiosa. Mas ele argumentou que, na prática, pela influência enorme de grupos religiosos, principalmente evangélicos, na política, nas políticas públicas, o Brasil funciona quase como uma teocracia distorcida. Forte essa colocação. Muito. Ele diferencia bem a lei no papel da realidade vivida e, claro, consistentemente se posicionou contra a isenção tributária para igrejas. Olhando para todas essas posições, mesmo só algumas que a gente destacou, dá para ver um quadro bem coerente, né? Sem dúvida. A aplicação consistente de princípios, autonomia individual, ceticismo com dogmas religiosos ou estatais, confiança na razão e na ciência, visão crítica da relação religião-Estado. Tende ao progressismo social, um certo libertarianismo pessoal, mas com espaço para o Estado garantir direitos básicos, oportunidades. E quase no fim da entrevista ele deu um conselho direto para os ateus que talvez não se sintam à vontade para se expor, os que estão no armário. Sim, foi um momento mais pessoal. Ele enfatizou que o mais importante é ser honesto consigo mesmo, buscar conhecimento para fortalecer as próprias convicções, entender por que não acredita. Construir uma identidade ateísta própria. Isso, autêntica. Ele alertou contra a ideia de ter um molde único de ser ateu ou precisar seguir um líder ou grupo específico. E foi bem pragmático. A exposição pública não é obrigação para todos. Cada um avalia seu contexto, sua segurança. Exatamente. Respeito à jornada individual pareceu central nesse conselho. Ufa, foi realmente uma análise bem extensa. A gente percorreu a trajetória dele da ciência exata para essa análise ampla da sociedade. Exploramos a definição de ateísmo, ativismo, política, filosofia, ética, muita coisa. É um estudo de caso fascinante, né? De como uma cosmovisão, um jeito de ver o mundo, se desdobra e busca coerência em tantas áreas. Acompanhar esse detalhamento ajuda a gente a entender não só essa perspectiva, mas a complexidade de construir uma visão de mundo informada hoje. Com certeza. A forma como ele tenta conectar raciocínio lógico, dados científicos, crítica social para fundamentar as opiniões, é por si só um convite ao pensamento crítico. Fica clara a valorização da autonomia, do questionamento, da busca por coerência interna. E, para deixar uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo, a gente pode pegar uma sugestão que o próprio Dr. Pires levantou lá na entrevista. Ele comentou que essas conversas a fundo sobre diferentes cosmovisões ateístas poderiam render material para análise acadêmica. Ah, que interessante. Tipo, mapear a diversidade do pensamento não religioso no Brasil. Exato. Que padrões poderiam surgir, que tensões, talvez até contradições se a gente comparasse múltiplas jornadas e conclusões como essa que a gente explorou hoje. Fica aí a provocação para a gente pensar, né? Exatamente. Algo para continuar a refletir. Esperamos que essa nossa análise tenha sido útil e principalmente instigante. Até a próxima!